A gente não vê tudo isso. Pastor colocando o nome no sal, colocando o nome no óleo e carregando um cajado. Usando roupa de judeu. E acha bonito usar roupa de judeu. Mas se eu coloco uma guia, por exemplo, do candomblé, da Umbanda, não, isso daí não pode. Mas do judaísmo pode? Se eu coloco uma roupa de muçulmano, não pode. Mas de judeu pode. Qual que é a relação? Porque nós somos cristãos, nós não somos judeus. Então eu percebo algumas coisas que eu vejo que as pessoas vão atrás disso, que não tem experiência com Deus, não busca Deus, e prefere ir lá consultar, prefere ir lá para uma pessoa falar, prefere ir lá para a pessoa praticamente ler a mão dela, do que buscar na intimidade com Deus. A melhor maneira para você falar com Deus e ouvir Deus continua sendo você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, colocar os joelhos no chão em secreto, e o Pai em secreto fala no teu coração. A comunicação com Deus, ela não mudou. A comunicação com Deus não mudou. Deus não precisa de vidente, Deus não precisa de pai de santo, de mãe de santo, Deus não precisa de pastor, Deus não precisa de ninguém para ler minha mão, de cigano nenhum para ler minha mão. Ele precisa que eu dobre os meus joelhos e diga: Senhor, fala comigo, e Ele vai falar comigo. Se hoje você buscar o Senhor, buscar experiências com Ele, hoje o Senhor te dará experiências profundas. Saia do raso e entra na profundidade da experiência com Deus. Aleluia! No judaísmo, aleluia, não foi o que o Marco falou aqui na abertura? No judaísmo precisava de um sacerdote. Então, se ele precisava falar com Deus, ele não falava com Deus, ele falava com o sacerdote. Glória a Deus. Então, deixa eu falar aqui do seu problema. Falou o problema. O que eu fazia? Eu sendo sacerdote, eu entrava e falava com Deus. Quem que é o sacerdote agora? Jesus Cristo que faz essa... Posso ouvir amém, queridos? Então as pessoas ainda não entenderam. Mas é viável para algumas igrejas, é viável para alguns pastores, que as pessoas olhem para ele como um sacerdote. É viável, porque cria um vínculo de dependência, cria um vínculo de necessidade. Você precisa de mim, você precisa de algo, vou ver o que eu posso fazer por você. Você paga e você dá uma oferta, você paga e eu vejo o que eu posso fazer lá com Deus. Então é viável para algumas igrejas que gostam de explorar se fazer isso, mas as pessoas não têm experiências com Deus. É mais fácil ir atrás, é mais fácil descobrir onde que vai ter alguém que vai fazer isso por mim, do que eu entrar na minha casa, fechar os meus olhos na presença de Deus e falar: Senhor, fala na minha alma. Deus, irmãos, Deus continua falando. Eu garanto para você que se hoje você entrar na tua casa e dobrar o joelho e orar, Deus vai falar no teu coração e você vai ter experiência profunda com Ele. Será, pastor? Será? Não, é certeza. Busca e você terá experiências com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daí esse povo que estava sem experiência com Deus, eles precisavam adquirir experiência com Deus. E como que se adquire experiências com Deus? Você pode estudar. Você pode estudar. Você pode entrar numa aula de teologia, uma aula de escola bíblica. Você pode vir para o culto, você ouvir a minha pregação, ou qualquer outra pregação. Qualquer outra não, tem umas que elas não vão te ajudar muito, te garanto. Mas eu falo para vocês, você pode aprender algumas coisas. Experiência com Deus, não. Você não aprende experiência com Deus estudando 3 anos, 4 anos dentro de uma faculdade. Experiência com Deus nós adquirimos vivendo com Deus.
Quem entendeu, diga amém. Amém. E geralmente as experiências mais profundas, nós adquirimos elas num momento chamado sofrimento. Ficou sozinho, sem amigos, sem parentes, sem ninguém, e a pessoa começa a buscar Deus. Se sentiu angustiada, vazia, a pessoa foi sempre cheia de si e começa a sentir um vazio existencial. Ela começa a buscar a Deus. Experiências com Deus acontecem às vezes, sabe onde? Num leito de hospital. Quando a pessoa está lá deitada numa cama e ela tem uma experiência forte, de quase morte. A experiência com Deus acontece quando a pessoa, de repente, ela é presa. Tem um rapaz que está lá na chácara com a gente, que ele ficou conosco. Ele vai assistir essa mensagem, ele vai saber o que eu estou falando dele. Ele ficou conosco, ele deu 5 minutos, quis vir embora, bateu o pé e veio embora. E chegou aqui, ele novamente voltou para as drogas, novamente voltou para o tráfico e foi preso. E Deus foi misericordioso com ele, porque Deus permitiu que ele fosse preso, mas depois de um tempo ele conseguiu a liberdade. E a experiência que ele teve na prisão naqueles dias foram experiências que trouxe ele de volta. Quem entendeu, diga amém. Então às vezes é uma prisão, às vezes é uma doença, às vezes é um desemprego, às vezes é um momento mais difícil da vida que a pessoa vai começar a ter as suas experiências com Deus. Então esse povo de Israel, eles começaram a sofrer. Se eles já estavam vencendo, tudo dando certo, fluindo, eles começam a perder. E no sofrimento, Juízes 2 vai dizer que eles buscavam a Deus. E na hora que eles começavam a buscar a Deus, era a hora que Deus começava a mudar o coração deles, tirar o coração de pedra. Era a hora que Deus começava a converter aqueles homens em homens verdadeiros de Deus, mulheres verdadeiras de Deus. Era na fome, era na guerra, era na luta, era no problema. Então eu tenho algo de Deus aqui. Às vezes Deus permite desemprego, doença, perder os negócios, ficar sem dinheiro. Às vezes Deus permite a pessoa perder o namorado. Às vezes Deus permite a pessoa perder a casa dela. Sabe para quê? Para ela voltar-se para a presença de Deus e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti. E quando ela cai de joelhos e começa a orar, irmão, é a hora que Deus começa a mudar, a transformar e fazer dela um vaso novo na sua presença. Se Deus está permitindo dor, abrace-se com Ele. Se Deus está permitindo sofrimento, se agarre com Ele. Pastor, eu estou me sentindo sozinho, se agarre com Deus. Pastor, estou desempregado, se agarre no Deus da provisão. Pastor, eu estou doente, estou numa cama, estou assistindo doente, se agarre no Deus que cura. Ele pode te curar e te levantar desta cama. Pastor, eu estou com depressão, então se aproxima com Ele, se aproxima do Emmanuel, o Deus conosco, e você vai sentir a presença dele aí onde você estiver. Ele quer se revelar para você, querido. Você pode dar glória a Deus e exaltar o Senhor essa manhã. Adore o Senhor. Porque o sofrimento leva à reflexão. Eu tenho certeza que você já no momento estava sofrendo, você parou e falou: por que eu estou passando por isso? E a reflexão, o olhar para dentro, leva ao arrependimento. Então, quando nós sofremos, geralmente o arrependimento vem junto. Daí vem aquelas palavras, né? Se eu sair daqui, se eu tiver uma nova oportunidade, se eu puder consertar, se eu puder. Então o arrependimento, ele é proveniente de um sofrimento. E eu sei que tem pessoas aqui dentro, e eu também posso me incluir nisso, porque eu, se pudesse voltar um mês atrás, ou um ano, ou 10 anos, ou 20 anos,
nós faríamos um monte de coisas diferentes. Não teria talvez se relacionado com alguém, não teria talvez aceito aquela oportunidade que foi só um problema, não teria entrado naquilo. Então o sofrimento levava a um arrependimento, e quando eles estavam arrependidos, o arrependimento por si só ele leva a outro nome. Arrependimento por si só se chama remorso. E remorso é um sentimento pesado, ruim, mas a diferença de um remorso com um arrependimento é o que vem depois. Porque o arrependimento genuíno produz, palavras do apóstolo Paulo, o arrependimento genuíno ele produz uma conversão. Conversão é você mudar de caminho. Você está indo por aqui e você vai converter à esquerda, converter à direita. É uma mudança. É uma mudança. Paulo fala lá aos Filipenses que é a mudança no entendimento, a maneira de pensar. Então esse povo, eles se convertiam. O texto fala de idolatria. Eles largavam a idolatria. Esse Deus aqui não existe. O que eu estou fazendo? Isso aqui é um Baal.